Voltamos com a segunda palestra do nosso quarto dia do Congresso Florestas Online 2022. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo aí, de todo o Brasil, da América Latina também. Muito obrigado. E o tema dessa segunda palestra é muito bom. Todo mundo falando sobre, mas muita falta de informação. Afinal, o que está acontecendo com o mercado de carbono? Dessa vez vai ou não vai? E para falar desse assunto, eu convidei a Josileia. Eu quero que a nossa diretora Luzia coloque aqui do meu lado. Josileia, bom dia! Olá, bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Você está falando aí da Embrapa Florestas em Colombo, tá certo? Correto, Embrapa Florestas, aqui no Paraná, Colombo. Muito obrigado. Eu sei que não vamos perder mais tempo, porque esse assunto é muito importante e eu estou louco para ouvir sua palestra, que, inclusive, eu vou dizer aqui em primeira mão para todo mundo, nós vamos realizar em breve um congresso Forest Carbon Brasil, um congresso para falar só sobre carbono de florestas plantadas. Aguardem que eu vou lançar logo depois do Florestas Online. Não vamos perder tempo, não. Josileia, o tempo é seu e a palestra é sua. Ok, obrigada, Paulo. Então, novamente, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É uma satisfação estar discutindo, conversando com vocês sobre esse tema, mercado de carbono, né? Eu sou Josileia Cordes da Nata, sou formada em agronomia, doutora em ciência dos solos e atuo desde 2011 na Embrapa Florestas, na linha de pesquisa de mudança climática e solos. Então, bem focado com esse tema de mudança climática, tá? Rapidamente, passando aqui os itens que pretendo abordar aqui na apresentação, um pouquinho da evolução do contexto climático, né? Como que isso se vincula ao mercado de carbono, os artigos que é o tal livro de regras, né? Como é que está, então, a legislação em relação ao mercado de carbono, os tipos de mercado de carbono, o decreto nacional, né, que estabeleceu o mercado de reduções de emissões no Brasil, a questão do mercado voluntário, né, do Brasil e mercado voluntário mundial, exemplos de projetos de crédito de carbono, focando em alguns exemplos florestais aqui, e fechando aí com algumas considerações finais, tá? Bem, a preocupação com mudança climática, ela não é recente, né? Aqui eu trouxe uma notinha nesse recorte, né? 1912 já se falava em dióxido de carbono, né? O aumento da concentração desse gás na atmosfera, aqui necessariamente por carvão. Então, é uma preocupação, é um tema que já vinha sendo, já era uma preocupação em tempos bem distantes, né? Mas, cientificamente, isso foi, vamos dizer assim, organizado ou estruturado a partir aí do final dos anos 80, começo dos anos 90, quando, talvez muitos que estejam nos ouvindo vão lembrar, a Eco 92, que aconteceu no Brasil, onde se decidiu criar uma convenção para a mudança climática. A Eco 92 foi a Convenção do Desenvolvimento Sustentável, né? E ela, então, abriu essa porta para a Convenção do Clima. E, a partir daí, então, anualmente existem as convenções, né? Mas, particularmente, aí, 2 tratados, né, foram os acordos internacionais que deram as diretrizes aí dessa política ambiental de mudança climática, né, que é o Protocolo de Quioto, que no momento, né, já se encerrou, e o que está vigente agora, então, o Acordo de Paris. E uma mensagem que eu queria deixar já nessa primeira transparência é que, assim, o mercado de carbono, ele é um instrumento desses acordos internacionais com o objetivo de estimular a redução de gases. Então, ele não tem um objetivo financeiro,
ele traz oportunidades econômicas para muitos setores, mas o objetivo maior dele é redução de emissão de gases, né? Ele ser um instrumento estimulador da redução de emissão de gases. Vamos adiante. Sobre o protocolo de Quioto, né? A diferença dele entre protocolo de Quioto e Acordo de Paris, né? Nós estávamos aqui no protocolo quando os países receberam metas, né? E isso, vamos dizer assim, foi estranho, porque muitos começaram a questionar isso. Mas o legado principal do protocolo de Quioto foi criar o mercado de carbono. Então, até muitos especialistas colocam, né? Protocolo de Quioto é o pai do mercado de carbono, porque aqui começou o comércio de emissões entre países, aqui o comércio de emissões, os cap and trades, entre os países que tinham metas, mas também entre países em desenvolvimento, os projetos de MDL, que também eram comércios de carbono, né? E o legado dele, então, além de criar esse mercado, né, legalmente, foi o indutor de muitas novas tecnologias dentro da temática de redução de emissões. E aí, qual é o tamanho do desafio que a gente tem dentro do Acordo de Paris, né? O Acordo de Paris, cada país que está na convenção foi convidado a dizer qual é a sua contribuição. Então, é o que a gente chama das contribuições nacionalmente determinadas, NDC. Então, cada país foi lá e disse o que vai fazer. E o objetivo dele é segurar as emissões, segurar a temperatura em 1,5 graus Celsius, com uma chance aí, ou uma possibilidade, se isso não for possível, no máximo de 2 graus Celsius. Para a gente ficar em 1,5 graus Celsius de aumento, nós temos que chegar na neutralidade climática em 2050. Neutralidade climática significa que as nossas emissões globais são equivalentes às nossas remoções. Então, nós estaríamos com emissões zero, né? O líquido seria zero. Como que a gente está hoje, né? Com a perspectiva, as emissões atuais, né? Aqui nos últimos anos, da ordem de 41 gigatoneladas de CO2. Se isso evoluindo isso até 2050, com a perspectiva de uso de tecnologias, né, nós teríamos que reduzir um montante de 570 gigatoneladas. Então, esse é o desafio para a gente chegar à neutralidade climática. Tá? Não é pequeno esse desafio, é bastante elevado esse número, né? Como é que então essas metas que cada país coloca, como é que elas estão em relação a esse desafio, né? Aqui a gente tem essa figura que traz as emissões globais, né? E os cenários que o painel intergovernamental coloca. Se a gente escala as NDCs dos 175 países que já entregaram as suas metas, a gente tem aqui em vermelho qual é a redução que a gente está tendo na linha amarela aqui, que é as nossas emissões projetadas, as nossas emissões no nosso cenário atual, né? Que a gente chama do business as usual, né? Então, as NDCs que foram apresentadas até então, elas não são capazes de reduzir as emissões para um cenário que nos garanta aí 1,5, um aumento máximo de temperatura, né, de 1,5 ou mesmo 2. Então, a gente ainda está emitindo, né, ou num cenário que não nos garante essa máximo de aumento de temperatura, né? E a gente chama que o Acordo de Paris, então, ele é dinâmico, porque essas metas são revisadas a cada 5 anos.
no período que se chama Global Stocktake, que agora é o período de receber, de ter novas NDCs, né, de 2021 até 2023. Então, é a oportunidade que os países têm de revisar as suas emissões. E aí, aqui do lado, nesse gráfico, a gente tem os setores que são responsáveis por essas NDCs, né? Então, eu só destaquei aqui que a agricultura é um setor que participa bastante ativamente, né, de todas as NDCs, está presente em 85% das NDCs dos países, né? E energia presente em 100% dos países que apresentaram NDC tem o setor de energia. Floresta também, que aqui no LULUCF, também aí com uma participação bastante elevada. Como é que o Brasil, né, está no Acordo de Paris? O Brasil apresentou as suas metas já em 2015, foi um do conjunto de primeiros países que apresentou, né? Nós tínhamos uma expectativa de redução de 43% das emissões de gases de efeito estufa até 2030, com base no ano de 2005, e atingir a neutralidade climática em 2050. Nesse período de revisão, o Brasil apresentou uma nova meta, aqui bem na nossa direita, de redução aí 37% até 2025, diminuir em 50% até 2030 e antecipando a nossa neutralidade climática para 2050. Então, a gente tem um tempo mais curto para atingir aqueles mesmos conjuntos, né? E detalhe, então, eu não vou ler aqui para vocês, mas nas estratégias está detalhado o que cada setor da economia, né? O que é energia, o que é agricultura, o que os processos industriais, cada um tenha um conjunto de estratégias, né? Um dos planos setoriais que já está publicado dentro dessa estratégia nacional é o Plano ABC, que está vinculado à agricultura, que envolve florestas, né? Nós temos aqui 8 processos tecnológicos e que nos permitem ter uma expectativa de redução aqui, de mitigação, da ordem de 1 bilhão de toneladas de CO2. Então, esse é o conjunto de tecnologias, né, que estão sendo estimuladas dentro do setor agricultura. E aqui também se situa a floresta plantada, né, o item número 4 aqui, e chama a atenção porque a expectativa para esse valor, né, corresponde à metade da meta nacional. Então, só destacando, né, que o setor de florestas plantadas tem uma preponderância, uma relevância muito grande dentro das metas nacionais, podendo aí estimular vários instrumentos econômicos, entre eles o mercado de carbono, né? Voltando, então, aqui para as características do Acordo de Paris, é um acordo dinâmico, né, como a gente pôde ver anteriormente. Os países desenvolvidos estão sendo chamados a depositar num fundo para o clima, estimula o mercado de carbono, né? E tem esse livro de regras, que é o artigo 6, que muitos devem ter ouvido falar, né? Foi o ponto alto da discussão da última COP, né? Da COP de 2021, a COP 26, foi a discussão, foi então a criação, a elaboração dessas regras para o mercado de carbono dentro do Acordo de Paris, né? E aí, como é que é o detalhamento aqui, né, desse livro de regras, né? Basicamente, são 2 os artigos que destacam, né, que descrevem aí as possibilidades do mercado de carbono. O 6.2, que descreve a transferência de resultados de redução de emissões
após 2020, né, entre os países. Então, esse transferência de resultados de emissões digamos assim, é o que o país conseguiu reduzir. Então, emitia 200, fez um monte de processos tecnológicos lá, estimulou processos tecnológicos, está emitindo 150. O teu ITMO é a diferença, é o 50 ali, é o teu resultado de redução de emissões. Esse valor pode ser comercializado entre os países, tá? Algumas características aqui, né? Essas reduções têm que ter integridade ambiental, significa que aquele processo tecnológico que você fez para reduzir, ele não pode, por alguma outra fonte, ter emissões não compensadas, vamos dizer assim, né? Então, ele tem que ser emissão líquida, não pode ter vazamentos. Significa vazamentos? Não, se você implantou numa determinada área um processo tecnológico, aquele antigo uso que era degradante, vamos dizer assim, não pode ter sido deslocado para uma outra área. Então, isso é o vazamento, né? Então, tem que ter integridade ambiental, nesse conceito, transparência, então tem que ser passível de monitoramento, de verificação, os números têm que estar abertos, né? E é excedente às metas do país. Você só faz essa transferência aqui para um outro país depois que você já cumpriu a sua NDC. Então, o Brasil se comprometeu lá com uma redução de 50% das emissões nacionais. Hoje, a emissão nacional é da ordem aí de 2,3, 2,4 bilhões, né, de toneladas. Então, após cumprir essa meta, o país pode vender o excedente, né? No outro artigo, que é o mecanismo de ITMO, é o mesmo transferência de resultados, né? Só que focando aqui entre empresas, entre organizações ou entes subnacionais, né? Estados, municípios, enfim, e que também está centralizado na convenção, né? Nas Nações Unidas. Quais são as características aqui, né? Todos os itens do 6.2, mais adicionalidade. A gente vai descrever melhor esse conceito de adicionalidade na sequência. As metas são voluntárias, né? Até então, faz a empresa que deseja fazer isso por motivos diversos. Existem muitas vantagens de fazer a apresentação voluntária das emissões e ter planos de gestão climática voltados à redução de emissão de gases, né? É necessário fazer o ajuste correspondente dessa transferência internacional, justamente para evitar uma dupla contagem, né? Então, o ajuste correspondente quer dizer o quê? Se um país, uma empresa nacional, está vendendo créditos para uma outra empresa no âmbito internacional, aquele valor de redução sai do país. Então, ele vai contar como uma redução no outro país, né, no país que comprou, mas no Brasil ele tem que ser adicionado às emissões. É como se a gente abrisse mão daquela redução, né? Então, tem que fazer esse ajuste correspondente. Aqui dentro desse mecanismo também ficou os projetos de MDL, que devem, então, fazer uma transição para o mecanismo de desenvolvimento sustentável, que é, então, o sucessor dos mecanismos, dos projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo, né? Aqui existe um período para essa transição. E dentro do mercado voluntário aqui, né, do mercado de ITMOS, o RED ainda não está sendo discutido, né, e ficou para ser negociado nessa próxima COP, que é agora no mês de novembro, né. Sobre os mercados, né, como é que funcionam essas estratégias para promover ações de mitigação?
existem duas estratégias, né? Pode ser as de comando e controle, onde o Estado estabelece e diz quanto que vai reduzir e como que vai reduzir. É o que se tinha nos planos PPCDAN e PPCerrado de controle e redução do desmatamento na Amazônia e no Cerrado, no primeiro, entre 2010 e 2020, no plano, nas metas nacionais, né? E aí temos a segunda estratégia, que são os instrumentos econômicos, aqui dentro que está o mercado de carbono, e são estratégias de precificação do carbono ou da emissão de gases. Então, são formas de estímulo econômico, né? Pode ser por taxação, que seria a criação de um imposto, ou por mercado de carbono, que seria o estímulo para empresas ou organizações, né, gerar redução e comercializar essas reduções. Mundialmente, como é que está essa questão de mercado de carbono, né? A gente tem aqui um mapa onde descreve como são, em que países existem, né, esses instrumentos econômicos. A gente nota que os que estão em verde são os que têm os comércios de emissões já estabelecidos. Então, Quebec, a China também entrou no último ano. O Brasil aparece aqui em amarelo porque é uma situação assim, em implantação, então ainda está implantando. E os que estão aqui nessa cor mais avermelhada, marrom, são os que têm a cobrança através de taxação. Então, existe um cenário mundial aí, e atualmente, né, esse dado é de 2021, de um relatório do Banco Mundial, os responsáveis por 21% das emissões globais têm algum mecanismo de precificação de carbono, tá? Então, é bastante significativo esse número. Em 2020, era aproximadamente 15% das emissões, e aí nesse último ano, a China entrou, e aí deu esse grande salto. Então, a China é um dos mais recentes países que entraram nesse mapa aí de terem instrumentos de precificação de carbono, né? Aqui, com relação aos valores, né, existe uma variação bastante elevada, você tem os países aqui na escala X, né, também a identificação aqui do vermelho sendo o comércio de emissões e o verde sendo o comércio de emissões e o vermelho sendo a taxação do carbono, né, e você vê que varia aí da ordem de 1, 2, 4 dólares, né, até aí 137. Essa variação depende de alguns fatores, do tipo do crédito, do tamanho do projeto, enfim, de algumas características do projeto, né, mas, no geral, a faixa mais volumosa está aí entre 40 e 80 dólares, né, por tonelada. Os tipos de mercado de carbono, né? Nós temos a possibilidade de trabalhar no mercado regulado ou então no mercado voluntário, né? Que seria por adesão, significando uma oportunidade ou ou por consciência, né? Com o objetivo de redução. Dentro do comércio, dentro do mercado regulado, a gente pode ter o comércio e a taxação, como a gente já viu, e é por força de lei. Então, isso está estabelecido como um projeto de lei, como decreto, enfim. A expectativa financeira de movimentação deste mercado é da ordem de 52 bilhões de dólares, né? Enquanto no mercado voluntário aí é bem mais modesto, né? Mas ainda assim da ordem de 1 bilhão de dólares. E existem, então, os mecanismos de desenvolvimento sustentáveis, que são equivalentes aos MDL, né?
ou então através de organizações independentes, que é um exemplo muito constante, né, de trabalho nessa linha são os créditos nas plataformas Marketplace, os créditos Verra, enfim, desta natureza, né? Como que funciona, então, os sistemas de cap and trade, né? Então, dentro de um país que tem um mercado de carbono estabelecido, o país ou o responsável, né, que tem uma entidade nacional responsável, daria, então, né, ou dá as licenças ou as permissões para emissão. Elas podem ser distribuídas ou leiloadas também. Existem essas duas possibilidades. Mas, basicamente, se a emissão daquele setor, né, de uma indústria X lá, ganha uma meta de um máximo de emissão, e ela faz as tecnologias, implanta sistemas novos, faz investimentos para reduzir e consegue cumprir aquela meta, beleza. O custo dela foi o investimento na tecnologia, com certeza ela ganhou rendimento, enfim, outros benefícios, né? Tá ok. Agora, se ela não consegue, então, cumprir essa meta, e ela, mesmo implantando tecnologias, ela ainda precisa reduzir a emissão, ela precisa lançar mão de outras estratégias, né? E aí que vem as compensações, que seria comprar direitos de emissão, se as licenças forem dadas em leilões, por exemplo, né? Ou comprar créditos de carbono de outras empresas que conseguiram cumprir com as suas obrigações. Ou, numa outra possibilidade, pagar impostos sobre aquele valor adicional emitido, né? Num terceiro cenário, onde a empresa, por exemplo, mais que cumpre a sua meta, né, ela consegue reduzir mais do que a meta que foi estabelecida para ela, ela ganha direito, então, de comercializar aqueles créditos dentro da unidade da federação, né? Isso, então, seria a forma de comércio de carbono. Como que você gera os créditos e você tem os direitos de emissão ou de venda de créditos de carbono. Como é que está essa situação no Brasil? Já vem sendo discutido há um bom tempo, né? E em maio desse ano, o Brasil publicou esse decreto 11.075, criando, então, algumas ferramentas para o estabelecimento do mercado de carbono no Brasil. Ele ainda não é exatamente o mercado de carbono que o setor privado está esperando, né? Mas ele estabelece quais setores têm metas, indica que a elaboração de planos setoriais com metas gradativas, que cada setor deve estabelecer, foi convidado, né? Cada setor foi convidado a estabelecer as suas emissões e quais seriam as suas metas de redução. Criou também um Sistema Nacional de Registro de Emissões, né? Onde seria, então, o Banco Público de Informações. E algumas fragilidades, né, que são colocadas com relação a esse decreto. A fragilidade jurídica dele. A gente ouve em alguns públicos, né, que o decreto ele pode ser mudado a qualquer tempo, né? Então, o que vai garantir segurança jurídica aqui seria um projeto de lei. E já existe essa discussão de um projeto de lei, o projeto 528, né, de 2021, está em tramitação, está em discussão e imagina-se que vai ter, que esse decreto, com o tempo, vai ser substituído por esse
projeto de lei mais abrangente, que traz outras características, né, para o mercado, dá os primeiros passos aí, esclarece de que forma que vai ser o mercado brasileiro, porque uma dúvida muito cruel, vamos dizer assim, que fica para o setor que quer entrar no mercado de carbono hoje o mercado vai ser comércio de emissões ou vai ser taxação? Isso não está claro ainda com esse decreto. E alguns especialistas também entendem que os setores listados não têm uma meta obrigatória. Então, ele é frágil nesse sentido, que ele precisa de um detalhamento maior e, nesse momento, ele está deixando, vamos dizer assim, o setor num compasso de espera, né? Como existe, até mesmo os que querem ir para o mercado voluntário ficam imaginando assim, se eu vou e vendo meus créditos no mercado voluntário, depois no mercado regulado eu ganho uma meta, eu tenho que investir em uma outra fonte de redução. Então, acaba deixando o setor num compasso de espera, né? O setor privado, vamos dizer assim. E dentro das alternativas de mercado voluntário, né? Alternativamente, né, ao mercado regulado de carbono, que, vamos dizer assim, precisa de uma regulamentação maior para realmente estimular o crescimento desse mercado. Nós temos o mercado voluntário, né, quais são as suas principais vantagens? Preparação para possíveis regulamentações, marketing positivo, competitividade. Mercado financeiro pode entender isso de uma forma generosa, né, e aí trabalhar em alavancagem, né. Algumas especificidades não valem como meta de redução para os países dentro do Acordo de Paris. A redução é voluntária, né, chama-se VER. O RED aqui dentro é reconhecido, é um mercado baseado em credibilidade. Então, aí existem daí os padrões de certificação, né? O muito conhecido é o da Verra, mas existem outros também, o Gold Standard, o ACR, as normas ISO, e aqueles com co-benefícios, por exemplo, Climate Community Biodiversity, que tem os co-benefícios sociais e ambientais, que valorizam muito o preço do crédito de carbono. A gente vai ver adiante aqui. As etapas de um projeto de carbono, né? Então, estabelecer a metodologia padrão e reconhecida, né? O projeto deve ter a descrição da implementação. Então, por exemplo, se o teu projeto é de melhorias de práticas de uso do solo, a substituição deste uso por um projeto que vai incorporar carbono, que vai melhorar o balanço de carbono desse sistema, isso precisa estar muito bem descrito nessa fase do projeto, né? A certificação e a verificação, que tá relacionada ao padrão de qualidade, né? A credibilidade dos créditos. Então, posteriormente, tem a emissão dos créditos e a geração, e ao final do tempo, né, a aposentadoria desses créditos. Um aspecto importantíssimo aqui é a adicionalidade. A adicionalidade de um projeto de crédito de carbono, ela tá no sentido de que aquela prática ou aquele projeto, ele só seria possível com os recursos aportados pelo crédito de carbono. Então, financeiramente, você tem que provar que aquele projeto só acontece se você realmente tiver o recurso que vem dos créditos de carbono. A adicionalidade tecnológica seria você demonstrar que aquele projeto precisa dos recursos tecnológicos mais inovadores do que aquelas práticas que você vem adotando, né? Então, não adianta substituir um sistema A pelo mesmo sistema A.
você tem que inovar nas práticas tecnológicas também, né? E legal, do aspecto legal, eu vou talvez colocar como um exemplo. Tem uma propriedade lá que tem uma área que ela vai restaurar. Restauração é um dos créditos de carbono mais valiosos. Porém, ela vai restaurar numa área que legalmente já deveria estar com floresta. Então, isso não dá direito a créditos de carbono. Então, o passivo ambiental não conta como créditos de carbono, né? Características, né? Adicionalidade, a gente já viu aqui, né? Permanência. A descrição do projeto precisa comprovar que aquele carbono, aquela redução, ela é permanente. Não que após o projeto finalizar, o carbono volta todo para o ambiente. Então, tem que comprovar que aquilo fica permanente no ambiente. Ou, pelo menos, por um período de 100 anos, que é a expectativa aí. E os não vazamentos, né? Que é aquela que eu já comentei anteriormente, não adianta você fazer a redução de carbono na área X, mas deslocar a emissão para a área ao lado. Então, tem que ter essa coerência, né, dentro da integridade ambiental. Tem que ser viável, né, financeiramente. O que você vai ganhar com os créditos de carbono tem que pagar o teu custo para a implantação do projeto. E é muito importante ter os co-benefícios, né? Aí, o clima, claro, é o principal deles, né? Mas se você tiver benefícios na melhoria da qualidade de água, da biodiversidade, manutenção de outros aspectos, melhoria de renda, de produção, são aspectos que pontuam muito positivamente para os créditos de carbono e valorizam o preço desses créditos no mercado voluntário, né? Em termos de evolução mundial, o mercado voluntário está na ordem de 380 milhões de dólares, né? Então, aqui dentro de cada um dos setores, no último ano, né, em 2021, a gente teve uma crescente aí no tempo, mas no último ano aí da ordem de 380 milhões de dólares, né? Somando todos os setores. Aqui o tamanho do mercado voluntário do Brasil, né? Também aí ao longo do tempo, nos últimos anos. A gente percebe que existe uma relevância, né? Prevalece os projetos de rede, né? Dentro do mercado voluntário. Energia e gestão de resíduos, então, em menor escala. O Brasil comparado com outros países, né? O Brasil está aqui na posição intermediária, o nosso mercado é menor que 100 milhões de dólares aí, né? Enquanto potencialmente aí a gente tem países que já estão somando quase 500 milhões, né? Então, o Brasil existe escala, né, para o Brasil ganhar campo aqui dentro do mercado voluntário. O que qualifica o preço aí, né, dos créditos de carbono, né? Primeiro, o tipo do projeto. O tipo de projeto. Qual é o projeto mais valioso hoje? Créditos de restauração. E aí a gente tem RED, tem outros tipos de projetos, mas o tipo de projeto pontua bastante para esse valor. O padrão utilizado, se for um padrão reconhecido, com alta credibilidade, né? O volume de créditos, normalmente os créditos são agrupados, né? Então, existe poucas iniciativas individuais, só em grandes áreas, né? Os créditos são verificados, então existe um acompanhamento da geração desses créditos, e aqui no topo do triângulo, né, pontuando aí para o maior preço do crédito, os co-benefícios. Então, é preciso trabalhar a narrativa, né, do projeto para deixar muito claro os ganhos de co-benefícios do projeto.
Em termos de oferta de créditos, né, e valor, a gente tem aqui os vários setores. Basicamente, assim, os maiores volumes, por essa informação, né, do Banco Mundial, os maiores volumes de crédito não necessariamente têm os maiores preços, né? Porque, como a gente viu no triângulo, depende de outros fatores, né? Os maiores preços aqui estão pontuados para questões com co-benefícios, né? Agricultura sustentável, redução de metano, aqui, né? Livestock methane, reflorestamento, restauração, né? Os maiores preços aí na casa de 10 a 12 dólares a tonelada de carbono equivalente, né? De CO2 equivalente, que seria a unidade de medida dos créditos de carbono. Existem outros benefícios aí de estar monitorando os créditos, o mercado de carbono, né? De estar no mercado, de estar medindo emissões. Muitas empresas têm pactuado, né, com algumas iniciativas globais, e isso comunica muito o compromisso dessa empresa com sustentabilidade, né? Então, é uma forma de marketing positivo também. Algumas empresas relatam as suas emissões de forma voluntária, né? Alguns estados já estão exigindo que as empresas relatem de forma obrigatória, como São Paulo, Rio. Alguns estados aí estão em fase de relatos voluntários, mas já com perspectiva de relatos obrigatórios, né? E os relatos voluntários, né, de emissões, eles estão ligados a demandas, né, para atender o mercado consumidor, comunicar com o público, né, com o cliente, né, qual é o seu compromisso ambiental, e também a adesão com plataformas voluntárias, né, quem adere a essas plataformas ou algum pacto global se obriga, então, a fazer essas declarações, né, esses relatos. Já finalizando aqui, só alguns exemplos, né, os créditos de restauração implicam, então, em um elevado custo na implantação desses créditos, né, mas eles dão um crédito, um valor de crédito bastante elevado. Só que essa remuneração é ao final do projeto. Então, esse descompasso entre o investimento no projeto e a obtenção dos créditos também segura bastante essa iniciativa. É uma questão que está sendo discutida muito no setor. Por outro lado, os créditos de RED, né, que é o maior montante que a gente tem em créditos de carbono, ele é implantado em grandes áreas, né, e ele considera o valor, a quantidade do crédito é o carbono que está ameaçado. Então, você tem que caracterizar muito bem qual é a taxa de possível desmatamento que aquela área poderá enfrentar. E essa é o crédito de carbono que ele vai obter, né? Então, esses são os créditos que o Brasil mais tem dentro do mercado voluntário aí, né? Exemplos dentro de empresas florestais, recentemente, né, isso é desse ano, a empresa Aperam, que trabalha com produção de floresta plantada, voltado para a produção de carvão, né, e metalurgia. Eles fizeram um projeto de crédito de carbono, certificaram pela norma ISO 14064 e venderam isso no mercado voluntário, tá? Então, foi a aplicação de biochar no solo florestal. Então, é um exemplo de atuação das empresas florestais dentro do mercado voluntário de carbono. Um outro exemplo aqui que já é mais antigo, mas também dentro dessa linha de redução, é a combinação de retirar o carvão mineral, né, e entrar com o carvão vegetal dentro da indústria, e aqui entrando
a floresta plantada também, é o exemplo da Plantar Carbon, também no estado de Minas Gerais, que gerou aí um ganho, né, de 3 toneladas de carbono por hectare. Também foi comercializado no mercado voluntário. E a gente tem outras iniciativas que a gente sabe, né, que estão tramitando ou desenvolvendo um projeto dentro de empresas florestais para créditos voluntários. Bem recente, né, um grupo de agricultores americanos conseguiu vender os créditos de carbono de solo, que até então era vamos dizer assim, um campo, né, que existe muito questionamento por causa da permanência, mas essa empresa, a Índigo, conseguiu organizar um grupo de produtores e trabalhou aí na certificação. É uma certificação de várias empresas, né, da Verra, da Climate Action e também da própria empresa. Então, eles têm um conjunto de certificações e isso valorizou bastante, né? Significa que é só carbono do solo? Não. Quando a gente vai olhar o protocolo de aplicação, aqui a metodologia não é só carbono de solo, é redução da emissão de CO2, é redução da emissão de metano, é redução da emissão de óxido nitroso. Então, é o conjunto de gases que está ligado ao solo. Então, se fala em carbono de solo, mas é um conjunto maior de redução de emissões aí, né? E passando, então, para as considerações finais, antes que o Paulo fique aflito com o tempo, já estou terminando, Paulo. Mercado de carbono é um mecanismo adicional de estímulo à mitigação, e eu acho que ele tem que ser pensado dessa forma. Ele traz oportunidades para muitos setores, desde produção de projetos, certificadoras, enfim, mas o foco principal dele é redução de emissões, então não pode perder essa linha mestra, né? Traz oportunidades econômicas aí para um público global, né? Estabelece no Brasil, né? O Brasil se fortalece e se resguarda com o estabelecimento desse mercado de carbono. E aqui eu queria só explicar, porque, por exemplo, né, a Europa já tem algumas iniciativas da taxação na fronteira, né? E o CBAM, que eles chamam, né, a taxação de fronteira, seria voltada para países que não têm nenhum mecanismo de controle das suas emissões. Então, se o Brasil tem um mercado, tem uma precificação do carbono, fica mais fácil de negociar essa taxação de fronteira, né? Uma outra questão que é indiscutível, né? É necessário dirimir as fragilidades do decreto, deixa o setor privado em posição de espera nesse momento. É necessário avançar em metodologias, indicadores que possibilitem ganhar escala, e aqui é uma necessidade, né? A gente precisa de investimentos em pesquisa para desenvolver essas metodologias em escala que possam ser viáveis economicamente para o mercado. Possíveis créditos de carbono em qualquer setor, isso a gente viu aí que isso está evoluindo muito rápido, né? Porque até ontem se acreditava que carbono de solo não era possível de gerar créditos, agora já tem iniciativas, então precisa ser observado como foi feito, como que a gente pode aplicar para a condição tropical do país. E também pensar que as vantagens do carbono, né, vão para além do crédito de carbono. A gente está, por exemplo, em solo, a gente está trabalhando em sustentabilidade. Então, ao mesmo tempo que o projeto de crédito de carbono te dá um benefício econômico, ele te traz sustentabilidade para o sistema produtivo, para as empresas, enfim, traz imagem positiva. Então, é nesse aspecto que
as vantagens, né, de estar nesse mercado é além do crédito. Eu agradeço a atenção de todos vocês, espero que o tema tenha trazido aí algumas respostas, mas também ter deixado bastante dúvidas aí para estimular que isso continue. Com certeza, vou comentar aqui, o pessoal está comentando aqui, né? O Carlos Lima está dizendo aqui, necessitamos urgentemente priorizar a utilização de biomassa florestais no planejamento energético brasileiro. A biomassa tem sido negligenciada dentro do planejamento energético brasileiro. E o Walter Fernandes, bom dia, doutora Josileia, parabéns pela excelente palestra. Pergunta, a reserva legal nas propriedades rurais pode gerar créditos de carbono no âmbito do Acordo de Paris? Não, né? Como é que está a situação? Não dentro do Acordo de Paris, não, porque ela não tem adicionalidade legal, né? Existem outras alternativas aí que seriam dentro da própria lei de PSAs no Brasil. Depende da região, assim. Então, para mercado de carbono, dentro do Acordo de Paris, não. Tá. O Morelzito Botelho, vejo muita complexidade no mercado de crédito de carbono. E o Luiz Alberto Batista de Moraes também, muito complexo mesmo. Luiz Vilate, bom dia, desde Aiolas, Paraguai. E a Nanda Guiar pergunta, bom dia, Josileia, parabéns pela excelente palestra. Você acha que áreas experimentais de espécies florestais que permanecem por anos poderiam ser consideradas no mercado de carbono? Para qual mercado? Em tese, poderiam. A gente precisaria ter volume, né? Porque um dos aspectos ali do custo efetivo dos projetos é a questão de volume de créditos, né? Então, isso depende um pouco da área. E aí eu fico imaginando que mesmo experimentos florestais teriam aí uma área relativamente pequena dentro de projetos de crédito de carbono florestal. Quando a gente está falando em rede, a gente está falando aí de projetos da ordem de 300 mil hectares. Mas tem que ver a viabilidade. Se o projeto com esse tamanho é viável financeiramente. Bom, Josileia, estamos adiantados na hora, muito adiantado, inclusive. Vou pedir para as suas considerações finais, Josileia. Ok, Paulo, obrigada. Eu agradeço aí a oportunidade de estar participando do evento, de estar discutindo esse tema, né? Eu concordo com o colega que falou que é complexo, e a gente só consegue dirimir ou tirar essa complexidade à medida que a gente for caminhando e entendendo como fazer, né? E não adianta a gente querer entender o como fazer sem botar a mão na massa. Então, a gente precisa aí tirar essas questões legais do cenário e trabalhar em projetos dentro do nosso contexto Brasil, né? Obrigado, Josileia. A gente não vai perder mais tempo, não, porque eu vou falar de um assunto muito interessante agora, que é o meu amigo Rodrigo Ciriello, tá, Futuro Florestal, está esperando a gente para falar sobre mogno africano. Que fala de mogno africano que vai ficar rico, milionário. Será que é verdade? Quais são os mitos e verdade? O Rodrigo está entrando aqui já. Quais são os mitos e verdades sobre o mogno africano? Roda a vinheta, que o nosso palestrante já está na linha.